Malaquias 2,16, convido os irmãos para lermos a uma só voz. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. E ainda queria convidá-los para lermos Mateus 19, verso 6. Vamos lá? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Podeis assentar, irmãos. Você já parou para pensar que a família está em crise? A família está passando por uma crise terrível no nosso país e poderíamos dizer também no mundo. Mas nós queremos pensar primeiramente no nosso país, no nosso amado Brasil. No final do ano passado, irmãos, foi divulgado que o número de divórcios em 2011 foi de 351.153. Um número 45,6% maior do que o registrado em 2010. E eu fiz um cálculo, se nós pensarmos num crescimento aritmético, poderíamos dizer assim, em 2012, esse número já seria em torno de 500 mil. Nós sabemos que a família, irmãos, é a base da sociedade, e a família está em crise. E o cerne da família é o casamento. Então isso é constatado facilmente pelos números, que a família está passando por um momento complicado, um momento delicado. E se nós lembrarmos que o casamento foi instituído por Deus, criado por Deus, e é o meio pelo qual as famílias nascem e surgem, certamente, irmãos, nós entenderemos que o casamento precisa de um cuidado todo especial. Então, nessa noite, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do casamento e de como nós temos que fazer para vencer essa onda terrível de separações e divórcios. E essa é uma palavra que serve também para os solteiros, para os jovens, para aqueles que querem se casar, que sonham em se casar, para que eles entendam a necessidade de buscarem um casamento alicerçado em Deus. Meus irmãos, uma das características do livro de Malaquias, antes de nós entrarmos no assunto, queria compartilhar com os irmãos um pouquinho sobre esse livro. Uma das características desse livro é a grande importância que é dada ao tema da aliança. Tem textos nesse livro que apontam diretamente para o assunto. Por exemplo, em Malaquias capítulo 1, de 2 a 5, se você voltar uma página e passar os olhos rapidamente, você vai ver que a palavra de Deus está falando da aliança com Deus. No capítulo 2, de 5 a 9, se você olhar agora na página seguinte, está em destaque a aliança de Levi. Especificamente no versículo 10, a palavra de Deus nos fala da aliança feita com os pais. E no versículo 14, começa o trecho do qual nós lemos o versículo 16, onde Deus fala da aliança do matrimônio. No capítulo 3, versículo 1, veja lá na metade para frente desse versículo, que é um pouquinho grande, a Bíblia fala do anjo da aliança. Então a aliança está em destaque nesse livro. É interessante nós sabermos também, irmãos, que Malaquias falou a um povo desiludido, um povo desanimado, um povo que estava cheio de dúvidas. A experiência vivida por esse povo, irmãos, não condizia com o conhecimento que eles tinham acerca de Deus e das promessas de Deus. Então era um povo que conhecia as promessas de Deus, mas não vivia como tal. Era um tempo de desânimo, de desilusão, de enfraquecimento, de afrouxamento espiritual. Uma coisa que certamente influenciou o povo de Deus naquele período a isso, foi o pecado a começar dos sacerdotes.
A Bíblia fala que os sacerdotes haviam profanado o nome e a aliança do Senhor. E isso levou o povo também a essa profanação. No capítulo 1, versículo 2, nós vemos Deus falando acerca dessa profanação. No capítulo 2, versículo 10, também nos é lembrado acerca disso. E nós percebemos que isso gerou na vida desse povo, entre tantas coisas, entre tantos problemas, a deslealdade no matrimônio, que é o tema que aparece em destaque no capítulo 2, de 14 a 16. Se nós olharmos também para o capítulo 3, versículo 5, nós vamos observar, irmãos, que havia deslealdade também nos outros relacionamentos daquele povo com outras pessoas. Era defraudado o salário do jornaleiro. Havia opressão sobre a vida das viúvas e órfãos. O direito do estrangeiro estava sendo torcido. E Deus, nesse capítulo 3, verso 5, ainda diz que o povo não o temia. E um trecho bem conhecido de Malaquias está no capítulo 3, versículos 8 e 9, quando a gente percebe que havia também a profanação das ofertas e dízimos. Aliás, o livro de Malaquias é bem conhecido por causa desse texto que fala dos dízimos. Mas nós notamos que não é só esse o assunto do livro de Malaquias. O livro de Malaquias, amados, é uma chamada de Deus à nossa fidelidade a Deus em todas as áreas. Então, nessa noite, nós vamos falar de uma área específica que está no capítulo 2, versículo 16, que lemos, acerca do divórcio. Mas é importante que você conheça o livro de Malaquias e saiba que Deus nos chama nesse livro a uma vida de fidelidade a Ele, uma vida de uma espiritualidade integral. A palavra de Deus está mostrando para nós que essa atitude de deslealdade do povo de Deus, em tantas coisas, a começar do seu pacto com Deus, mas que chegou também na vida dos casamentos, das famílias, trouxe a maldição de Deus sobre o povo. Isso está lá no versículo 9 do capítulo 3. Com maldição sois amaldiçoados. E não se aplica apenas à questão do dízimo. A mão de Deus estava pesando sobre eles, porque eles tinham conhecimento da lei de Deus e insistiam ainda em se divorciar e se separar aleatoriamente e sem critério algum, sem cuidado, sem zelo, sem temor de Deus. Será que esse não é bem um retrato parecido com os nossos dias? E a Bíblia fala no capítulo 2, versículo 16, que Deus odeia o divórcio. Na versão atualizada, você notou que está escrito que Deus odeia o repúdio. É a mesma coisa. Repúdio e divórcio é a mesma coisa. É a separação. E eu queria que nessa noite você refletisse comigo, dentro do contexto de Malaquias, mas também trazendo para os nossos dias. Porque Deus não muda. Deus continua detestando e odiando o divórcio. Por que será que Deus odeia o divórcio? Você já parou para se perguntar? Por que Deus fala de uma forma tão clara, tão incisiva, no versículo 16? O Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, diz que odeia o divórcio. Por que Deus odeia o divórcio, irmão? Porque o divórcio, irmão, é a banalização da família. O divórcio banaliza e desvaloriza essa instituição que é sagrada. Família é sagrada, irmão. Não é só a igreja que é sagrada. A família é sagrada. E o divórcio destrói a família, e destruindo a família, o divórcio destrói vidas. Então, amados, o divórcio e tudo que causa o divórcio denuncia que existe falta de fé, falta de temor a Deus, falta de fidelidade a Deus. A infidelidade é, antes de mais nada, a Deus. E somente gente insensata, louca e sem entendimento caminha em lugares que Deus odeia. Se Deus odeia o divórcio, então o sensato é fugir do divórcio.
Lá em Mateus 19,6 nós lemos que o que Deus uniu, o homem não separa. Porém, irmãos, o que nós temos visto é que milhares de casais, milhares a cada dia, agem insensatamente, agem loucamente, agem sem temor, caminhando por esse caminho, o caminho do divórcio, da separação. E eu tenho certeza que nas famílias dos irmãos também aconteceram em 2012, 2011, um parente, um amigo, porque isso se tornou comum, está se tornando cada vez mais comum. Uma banalização daquela união que é sagrada, consagrada por Deus, e que Deus preza e leva tão a sério, e que Deus é o autor. Deus criou a família, Deus criou o casamento, e o homem não tem direito de banalizar e brincar com as coisas que Deus criou, irmãos. É curioso que a gente estava esses dias ouvindo um louvor em casa, e aí meu filho falou assim: pai, esse irmão aí divorciou e está casando agora pela 5ª vez. Eu pensei, misericórdia, né? É irmão de uma outra igreja. Alguns anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, me falaram de um bispo, uma dessas igrejas que tem bispo, que tinha divorciado, sem motivo algum, sem explicação alguma. Divorciou, um homem já dos seus 50 anos, e casou com uma moça que tinha idade para ser filha dele. E continuou sendo bispo, continuou sendo pastor, continuou tudo igual. Uma igreja bem conhecida em São Paulo, não preciso falar o nome, né? Você percebe que o divórcio já adentrou as igrejas com essa banalização. Poderíamos também dizer que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é uma obra do diabo. O divórcio não é só coisa do homem. O diabo trabalha arduamente para destruir tudo que Deus criou, irmãos. Ele não pode destruir o Senhor. Ele não pode alcançar o Senhor e tocar no Senhor. Então ele vai tentar destruir o que Deus criou. E o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o diabo consegue destruir uma família, que é a instituição básica da sociedade, do ser humano, criada por Deus para o bem-estar do ser humano, seja ele crente ou não, ele está destruindo de algum modo a criação de Deus. Deus ensina integridade, amor, tolerância, amizade, união. O diabo ensina a falsidade, o ódio, a mentira, a traição, a desunião e o divórcio. A palavra de Deus nos alerta lá em João 10, verso 10, que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Então, irmão, quem pensa em se divorciar, certamente está caindo nas ciladas do inimigo. A Bíblia também nos alerta em 1 de Pedro 5,8 que ele está em nosso derredor, rugindo como leão, buscando quem possa devorar, ou seja, destruir. Então, meu querido, cuide bem da sua família, cuide bem do seu casamento. O diabo é astuto, é enganador, é pai da mentira. A Bíblia nos alerta em diversos textos sobre isso. Mas quando uma pessoa cai na mentira e no engano de Satanás, nessa questão do divórcio, ele ou ela fica totalmente cego. Parece que não enxerga mais nada na sua frente. Então, meus irmãos, a separação e o divórcio são estratégias poderosíssimas de Satanás para destruir o ser humano. Que é uma prova disso. O diabo sabe, irmãos, que destruindo casamentos, ele destruirá lares. Ele vai causar tristeza, infelicidade, traumas, feridas e tantas outras consequências naquelas vidas que foram prejudicadas pelo divórcio. Consequências que poderão permanecer, irmãos, pela vida inteira. E afetar todo o modo de entender, não somente o lar, mas a própria vida daquela pessoa. E nós olhamos para um país, irmãos, que está enfermo. Um país que está doente. Com milhares de vidas destruídas.
Milhares. Devido a traumas, desilusões, dores, feridas da alma. Pessoas que estão aptas a afundar no pecado. Pessoas que estão com sua mente, a sua alma, seu coração, prontinho para se afundar no pecado. Prostituição, orgias, bebedices, drogas, homossexualismo, adultérios e mais adultérios, fornicação. Tudo isso, amados, vem como uma avalanche em consequência dentre tantas outras coisas. Não é só um motivo, eu sei que são vários motivos, mas um deles, e talvez o principal, é a destruição da família. Essa multidão de moradores de rua, essa multidão de filhos sem pai, essa multidão de crianças abandonadas, de adolescentes e jovens entregues a todo tipo de devassidão. Prova, irmãos, que o divórcio está na base de toda uma estratégia e de um processo de destruição da sociedade e do próprio ser humano. Certa vez eu vi um pastor pregando, recentemente, e ele falou que na escola, que ele estava dando um estudo lá, ele falou sobre a família, e falou assim, fez uma pergunta para aquele monte de meninos e meninas de várias idades. Quantos querem casar? E ele pensou que todo mundo ia levantar a mão. E muita gente não levantou a mão. E ele entrou no assunto família, perguntando por que vocês não levantaram a mão. E eles disseram, para ser igual ao meu pai e minha mãe, eu prefiro ficar solteiro. Veja, famílias destruídas, lares destruídos. Existe uma música cristã, irmãos, que diz, os filhos são os que sofrem mais com a separação dos pais. E é verdade. Quando um casal se separa, os filhos são os que mais sofrem. Mas apesar de todos os alertas de Deus, avisos de Deus, irmãos, e de todos os danos que você constata facilmente observando esses números e essa realidade do nosso país e de famílias, muitas delas próximas de nós, apesar de tudo isso, a gente nota um crescimento do número de separações e divórcios e lares desfeitos, inclusive entre casais crentes. Então, meus irmãos, por isso que Deus odeia o divórcio, porque o divórcio é avassalador. É avassalador, é destruidor, é terrível. Agora eu perguntaria para você, se é assim, por que há tantos divórcios então? Por quê? Se a gente olha e percebe que tal coisa faz mal para a gente, fez mal para o outro, vai dar mal para a gente, está fazendo mal para o mundo, para a sociedade, então por que o número só cresce? Existem algumas razões que chamam a nossa atenção, irmãos. Eu destaquei algumas. Incompatibilidade de gênios. Muita gente casa e depois de um tempo, curto ou longo, separa. Aí você vai conversar, às vezes a pessoa conta essa história, pede oração, e o que a gente ouve muito é isso. Olha, havia muita briga, a gente não parava de brigar, muito desentendimento. E chegou num ponto que a gente já não conseguia nem suportar ficar junto, ficar perto, olhar para a cara um do outro, morar na mesma casa, dormir na mesma cama, comer assentado na mesma mesa, olhar um para a cara do outro, não chega, não dá mais. Então, amados, essa é a chamada incompatibilidade de gênios. É basicamente isso. Quando as ideias não batem mais. A gente olhar isso e ver de pessoas que não conhecem a palavra de Deus, em muitos casos, não vou dizer normal, isso não é normal, mas é comum. Mas o que é totalmente anormal, isso acontecer com um casal cristão num lar crente. Muitas vezes o que a gente percebe, irmãos, é que há lares que não estão alicerçados em Cristo totalmente, não estão alicerçados na palavra. E quando vierem as pressões do dia a dia, e elas virão, as pressões do cotidiano, e quando essas pressões se avolumam, não é incomum, irmãos,
acontecer o divórcio. E isso também é dureza de coração. Lá em Mateus 19, a palavra de Deus fala da dureza do coração. Mas isso também é dureza de coração, porque se os corações não fossem tão duros, haveria mais amor, não é verdade? Haveria mais diálogo, haveria mais respeito, consideração com a outra parte, oração, pedido de desculpas, pedido de perdão mesmo. Chegariam num acordo, num entendimento. Haveria mais humildade. E haveria algo, irmãos, que tem que haver no seu lar, que é vontade de ceder. Você tem que ceder. Não é fácil ceder. Não é tão fácil. Mas a Bíblia nos diz que o menor será o maior. Se você quer ganhar com seu cônjuge, ganhe perdendo. Se você perder, você está ganhando. Se surgir uma discussão lá, não queira ganhar todas. Não, tudo bem. Depois a gente conversa. Não leve tudo no peito e na raça, irmão. Você destrói seu casamento. Você acaba com tudo. Seja sábio. Tenha entendimento. Muitos problemas seriam sanados, irmãos, e casamentos seriam fortalecidos, e lares restaurados, se houvesse esse alicerce básico do lar cristão, que é Cristo, que é a palavra de Deus. Então não troque Jesus por nada desse mundo, irmão. Não troque a palavra de Deus e os conselhos de Deus para resolver os problemas do seu casamento por outras coisas. Às vezes, precisamos de um lazer, é verdade. Às vezes, precisamos de um passeio. Muito do estresse é falta disso, é falta de sair um pouco, espairar a mente. Mas e quando o casal briga no passeio? E quando sai para passear e volta pior do que quando saiu? Nesses dias eu estava no mercado e um senhor e uma senhora na minha frente discutindo de como seria feito o macarrão. A senhora falou para o senhor, para o esposo: eu acho que eu vou lá buscar um molho branco para fazer macarrão no molho branco. Não, faz no molho vermelho mesmo. Mas eu quero no molho branco. Ah, então vai buscar o molho branco. Falando alto assim. Deixa a cesta aí, vai lá buscar. Eu sei que eu vou deixar a cesta aqui. Meu Deus do céu. Perdeu a descrição até de ambientes públicos, né? Irmãos, são coisas pequenas assim que vão se avolumando e podem destruir um casamento. Incompatibilidade de gênios é uma realidade, existe. Mas se nós buscarmos forças em Deus, irmãos, nós vencemos a incompatibilidade de gênios. Pode ser difícil, é verdade, mas com Jesus tudo é possível. Você pode mudar. Geralmente, quando a gente quer que o outro mude, né, seja o esposo ou a esposa, a gente não está olhando para aquilo que a gente precisa mudar. Mas, meus irmãos, existe algo mais para se falar que pode causar o divórcio. Por que há tantos divórcios hoje em dia? Vida financeira irregular. O dinheiro pode acabar com o casamento, irmãos. E a falta dele também. Muitos casais estão se separando por causa disso. Por causa de dinheiro, por causa de comida, por causa de casa, por causa de carro, de bens. E geralmente, irmãos, isso acontece por duas razões básicas. Falta entendimento, falta um acordo entre os casais para resolver esse assunto. Muitos casais, irmãos, têm problemas na área financeira. Não é por causa do excesso, é por causa de má administração. Existem muitos homens que não se representam muito bem no lar, sabia? A Bíblia fala que o homem é o cabeça do lar. A esposa é companheira. Mas ela está ali do seu lado, para ajudá-lo, para compor com ele a mesa diretora. Ela é o braço direito dele. E se ele faltar, ela assume. Se ele não estiver bem, ela está no comando. E todas as decisões que o cabeça, no caso o esposo, tomar, ele vai conversar com sua conselheira, que é a sua esposa.
Ele não é um ditador. Quebre, tire da sua cabeça aquela ideia que o marido é o cabeça do lar, que é uma ditadura. Não é isso não. Tá? A esposa é companheira, bem presente ao seu lado. Mas tem muitos maridos, irmãos, que não estão se representando. Porque se hoje em dia é necessário que a esposa trabalhe, por exemplo, a gente nota que em alguns casos que aconteceu o divórcio, o marido não queria correr atrás. Não queria trabalhar, não queria se esforçar. Marido preguiçoso, perdeu o sonho. Queria ficar em casa vendo televisão e a esposa trabalhando. Ou quando não, ele pegava o dinheirinho dele e já torrava metade no bar. E aí quem tem depois de pagar as contas e ver o que está faltando em casa? A esposa. Mas eu já aconselhei alguns casais no meu ministério pastoral, cujo problema era isso: falta de sonho, falta de visão, falta de vontade, falta de ir à luta. O marido lá, desanimado. Eu acho que não vai dar nada certo para mim não. E a esposa querendo uma melhoria em casa, querendo pôr um sofazinho novo na sala, querendo uma televisão melhorzinha, uma geladeira nova. E o marido sempre dando conta. A esposa talvez trabalhando, se esforçando para ajudar em casa, e o marido criticando porque agora ela ganha mais. Criando um transtorno no lar, porque ela passou a ganhar um pouquinho mais do que ele. Então, quando o assunto é dinheiro, irmãos, tem de tudo. Existem esposas que trabalham para sustentar um marido preguiçoso. Mas em contrapartida, irmãos, existem esposas que não sabem da importância do seu papel como ajudadora, como orientadora, como conselheira do esposo, na questão material também. Talvez para despertar nele mais o sonho, a vontade de vencer, a vontade de ir à luta, a vontade de trabalhar, a vontade de não se acomodar, a vontade de não gastar mais do que pode, a sabedoria de esperar. E a mulher virtuosa lá de Provérbios, da qual falamos semana passada, ela não somente levanta fundos para ajudar o lar, mas ela também ajuda o esposo a administrar o seu lar. Então, irmãos, se existem maridos que não têm noção da sua responsabilidade, tem esposas também que não sabem nem pregar um botão na camisa. Caiu o botão da camisa e a esposa fica sem saber. E agora? O que eu faço? Compro uma camisa nova. Simples, né? Meu bem, essa camisa caiu o botão. Então você passa lá na Pernambucana, bem, e compra uma nova, porque essa camisa já não presta, acabou. Vai na internet, então, entra lá no YouTube, vê lá se tem como pregar um botão numa camisa. Já pensou? Ou então vai passar uma roupa, né? O marido comprou aquela roupa novinha, pagou caro. A esposa vai passar a roupa, nem vê se o ferro está muito quente, já marca a camisa, o paletó do homem, né? Já detonou. Ou então pega aquela calça, passa o ferro assim, fica tudo brilhando. Né? Não sabe que tem que fazer vinco, tem que pôr um paninho em cima. O pastor hoje está dando aula de... Mas a realidade é que tem muita gente casando sem saber fazer nada disso. Isso traz problemas na vida material do lar. Se o cara tem que chegar bem apresentado no trabalho, como é que fica se a esposa não sabe ser uma boa dona de casa? Irmãos, o dinheiro não é a base de tudo, com certeza. E nem é a fonte da felicidade. Não é isso não. Mas ninguém vai ser muito feliz passando necessidade. Se surgiu algo que aconteceu, aquele casal teve que gastar um pouco a mais, isso acontece com todo mundo. Se deu uma descontrolada de vez em quando e tem que agora fazer um controle para repor e tapar algumas brechas, isso acontece com todo mundo também. Mas em alguns casos, irmãos, chegou ao ponto de uma separação, porque não havia entendimento dentro dessa área, que é uma área tão cotidiana. Então, o dinheiro não é maldição na vida do crente, dinheiro é bênção. Está precisando de alguma coisa, você ora, Deus dá o trabalho, dá saúde, você vai lá, luta, e Deus manda o dinheirinho lá para você fazer as coisas. Não é para criar problemas, mas muitos casais não conseguem se entender nessa área. Acho que é necessário que a família, não só o marido e esposa, mas filhos também, vejam o orçamento familiar.
Lá, preto no branco, olha, entrou tanto, gastou com isso, gastou com isso, gastou com isso. Até para que os filhos saibam economizar, a esposa e o marido saibam conviver dentro de um padrão. Porque a partir do momento que se torna uma só carne, deve haver mais união, mais unidade no lar. Mas existe um outro grande problema que tem destruído lares, que é a infidelidade conjugal. Essa é a grande causa de muitos divórcios. Não fica muito longe, muito aquém da incompatibilidade de gênios. Até no nosso contexto cristão, há mais separações por incompatibilidade. Mas infidelidade conjugal é uma grande realidade, irmãos. E por quê? Se a infidelidade conjugal tem causado muitas separações, por que ela continua crescendo? Porque a infidelidade conjugal, irmãos, cresce através do abandono dos valores instituídos por Deus. Esses valores é que dão sustentação para o casamento e para a família. Em Mateus capítulo 18, no texto que lemos 6, depois até o verso 9, Jesus, entre aspas, autorizou o divórcio, quando houvesse infidelidade conjugal, mas ele acrescenta ali por causa da dureza do coração. Agora, irmãos, ninguém está imune às tentações. E sempre será possível vencer o pecado. Isso é uma realidade para todo mundo. Seja homem, mulher, novo, ou não tão novo, não tão nova. Basta nós lembrarmos quantos exemplos de separações que nós já observamos e temos observado nesse mundo afora constantemente por causa da infidelidade conjugal. Mas quando a gente lembra a história de José do Egito, nós percebemos que é possível vencer a tentação. É possível vencer a infidelidade. Mas José pagou um alto preço por causa da sua fidelidade. E se ser fiel a Deus tem um preço, irmão. Se ser fiel a Deus traz consequência para nós, qual será o preço que nós temos que pagar para não cairmos no pecado da infidelidade conjugal? Você está disposta a pagar esse preço? Nós temos que estar dispostos. Ainda que a gente sofra algum dano. Mas quando José foi tentado, ele disse: como eu faria uma coisa dessas com o meu Deus? É necessário então que o marido e a esposa entendam que a infidelidade conjugal começa na infidelidade a Deus. Ninguém comete adultério em fração de segundos. Primeiro é um olhar. Primeiro é um tipo de conversa diferente. Talvez um toque de mãos no trabalho. Um presentinho. Uma mensagem. Talvez no computador, no celular. E a pessoa vai se deixando seduzir pelo canto da sereia. Vai se deixando seduzir pela situação, pelo momento que ele está vivendo. E se esse casamento estiver em crise, Satanás então vai chegar nesse ouvido e falar: olha, você está passando um momento tão difícil. Você está sofrendo tanto. O seu esposo não dá bola para você, não te fala palavras bonitas como esse aí, olha. Olha como ele é romântico. Olha como ele é legal. Ou então, olha essa mulher. Puxa vida, olha como ela é atraente. E não pense que o diabo não tenta colocar isso na mente de homens crentes. Usando até pessoas. Porque o diabo, irmãos, é um ser que não tem corpo. É um ser espiritual. E quando ele não quer ficar só cochichando na nossa mente, ou quando a gente resiste mais, talvez ele use pessoas, os servos dele, para chegar e fazer um convite. E se você ainda não leu o livro de Provérbios, leia. Porque lá pelo capítulo 5 e 6 a Bíblia fala do convite da mulher adúltera. A Bíblia fala de tudo, não é? Deus explica detalhadamente como acontece. Mas sabe por que eu acho que a infidelidade tem destruído tantos lares, irmãos, tantos casamentos? Eu acredito que muitos casamentos estão sendo construídos sobre uma base muito frágil, que é a paixão. Uma base superficial e frágil da atração física.
E a palavra paixão é mal interpretada por muita gente. Veja o que diz um dicionário. Paixão, sentimento forte como o amor, o ódio, etc. Você já tinha pensado que a palavra paixão se aplica ao ódio também? Sentimento forte. Movimento impetuoso da alma para o bem ou para o mal. Mais comumente, paixão designa amor, e nós sabemos que não é o amor descrito na Bíblia, atração de um sexo pelo outro. Geralmente a palavra paixão está associada à atração física. E ainda um último significado, os tormentos padecidos por Cristo ou pelos mártires. Quando a gente fala paixão de Cristo, então tira esse foco de uma coisa má e superficial e traz então para um contexto espiritual do grande amor que Deus demonstrou por nós. Então não tem nada de errado falar paixão de Cristo, tá certo? Mas no nosso contexto, a coisa está meio confusa, não é? Tem gente confundindo, muita gente confundindo amor com paixão. A pessoa sente uma atração e já quer casar. Ah, essa é a moça dos meus sonhos. Ele é o moço dos meus... Peraí. E o amor? Como é que é o amor? E quando a paixão acabar, como é que fica? Acaba o casamento. E geralmente, irmãos, casamentos construídos sobre essa base da paixão, como eu disse, tem também uma forte tendência por uma superficialidade física, sensual. Eu não estou dizendo que isso é errado no casamento, isso é bênção de Deus no casamento. A vida íntima de um casal no lar é o leito sem mácula, lá de Hebreus. Então é importante que os casais busquem manter essa chama do amor viva no seu casamento. E não olhem para os de fora, porque foi prometido lá no altar. Não olhar, não cobiçar, não trair. Mas muitos casais, irmãos, esquecem as promessas feitas no altar. Quando surge uma atração física, uma pessoa diferente. E se tudo começa no olhar e no ouvir, é necessário que a gente coloque guardas nos nossos olhos e nos nossos ouvidos. Para que se alguma coisa nos atrai, está em contrário à palavra de Deus, a gente fuja disso. Irmãos, se um casamento existir em função da paixão ou do sexo, está fadado à ruína. O verdadeiro sentimento de amor está descrito em 1 Coríntios 13. Vamos dar uma olhada rapidinho lá? 1 Coríntios 13. Eu sei que todo mundo conhece, mas é um texto muito lindo. A partir do versículo 4. E esse é o amor que se aplica a Deus em primeiro lugar, mas as lições descritas aqui, amados, também se aplicam no casamento. 1 Coríntios 13, 4 diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Só até aí, irmãos, eu creio que se aplica perfeitamente ao casamento. Porque esse é um amor que vem de Deus. Não é um amor superficial da paixão ou da carne, mas é algo abençoado por Deus. E quando Deus abençoa, jovem, moço, moça, solteiro, quando Deus abençoa o casamento, Ele abençoa em todas as áreas. Certa vez eu aconselhei uma pessoa que queria namorar alguém que não era crente, e a gente percebia que não ia dar certo, que aquilo não era abençoado por Deus. Só de olhar o perfil de um e de outro, falava, não tem nada a ver um com o outro. Uma pessoa crente e a outra pessoa totalmente no mundo. E então eu disse o seguinte, olha, não precisa ficar com medo de esperar em Deus. Porque Deus prepara para você, Deus vai preparar para você uma pessoa legal, uma pessoa crente, uma pessoa que vai ser bênção na tua vida, em todas as áreas. Então, irmãos, por último,
como vencer essa onda de separações e divórcios? Como? Olha, irmãos, nós precisamos ter o pleno entendimento que Deus uniu o nosso casamento. Plena convicção de que quem une o casal e a família como um todo é Deus. Mateus 19:6, o que Deus uniu, o homem não separa. Ok? E o texto de Mateus 19:6, ele pode ser entendido como, por exemplo, uma supercola. Se você pegasse 2 folhas de papel e as colasse com uma cola muito boa, depois você não teria mais como separá-las. Se você tentasse, você rasgaria. E essa é uma boa ilustração, irmãos, para a gente entender o texto de Mateus 19:6. O que Deus uniu, não o separe o homem. Porque o que une o casamento abençoado por Deus, irmãos, são laços de amor. E esses laços de amor mantêm o casamento vivo e firme. Seja quando há fartura ou quando há necessidade. Seja quando há saúde ou quando há doença. Seja no momento de alegria ou no momento de tristeza. Não é somente nos bons momentos, mas é em todos. Onde é que foi que a gente ouviu isso mesmo? Na fartura, na pobreza, na saúde, na doença. São os votos feitos lá no casamento, não é? As promessas feitas no altar de Deus, na presença do Senhor, na presença da igreja, na presença dos anjos do Senhor. Casamento feliz não é casamento a 2, é a 3. Marido, a esposa e Jesus ali sempre junto, unindo, abençoando, ajudando, fortalecendo, iluminando, restaurando, curando as feridas e ajudando você a permanecer com seu cônjuge até que Deus, se for da vontade dele, o separe. E Deus só tem um método para separar um casal: até que a morte o separe. Essa é a vontade de Deus. Talvez nessa noite alguém tenha se identificado com essa mensagem. Um casamento em crise, problemas, seja em quais áreas forem. Mas eu queria orar nesse instante, pedindo a Deus que abençoe o seu lar, que abençoe o seu casamento. Porque o crente não pode se conformar com um casamento em crise. O crente tem que ter um casamento em Cristo. E assim também os solteiros, talvez com sonhos, ideias, tantas coisas passando pela cabeça. Eu queria desafiá-los a permanecer no Senhor e saber que o Senhor tem o melhor para você. Saber que Deus vai preparar essa pessoa. Amém, irmãos? Não troque Deus por nada desse mundo. Vamos ficar de pé e vamos orar nesse instante? Tenho certeza que Deus falou ao seu coração. Queria que você colocasse diante de Deus a sua vida nesse instante. Seja você casado, solteiro, peça que Deus abençoe. Se você é solteiro, peça para Deus abençoar os seus pais. E que Deus prepare para você essa pessoa com quem Ele vai unir você. E nada poderá separar vocês para o resto das suas vidas. E você, irmão, irmã que já é casado, casada, ore a Deus nesse instante consagrando o seu lar. Não deixe o divórcio entrar na sua vida, irmão. A palavra de Deus diz que nada poderá separar-nos do amor de Deus. Se isso acontecer um dia, que não seja por culpa sua. E se os dois são crentes, então, que nada mesmo aconteça e que venha a dissolver essa união que Deus colocou entre vocês. Moço, moça, crente, não se misture com aqueles que não creem em Jesus. Como andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Ó Pai, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é tão clara quando o Senhor nos diz que o Senhor detesta, odeia o divórcio, a separação, a dissolução de uma união feita
por ti mesmo no teu altar. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor livre a nossa igreja e os nossos lares dessa coisa terrível, maligna, carnal, diabólica, que é o divórcio. Não permita, Pai, que lares que estejam passando por crise permaneçam em crise, mas que as crises estejam sendo sanadas através do precioso nome de Jesus. Que os casais saibam solucionar as suas dificuldades, ó Pai, não por eles próprios, ó Pai, mas buscando em Jesus a sabedoria e a solução dos problemas do cotidiano. Não permita que a infidelidade alcance os casamentos e os lares, ó Pai. Põe por terra toda a obra do diabo, Senhor. Toda a obra de Satanás seja repreendida e caia por terra em nome de Jesus. Que os nossos lares sejam guardados pelo teu sangue, Senhor. Tira da mente do irmão ou da irmã qualquer outra pessoa que o inimigo tente colocar ali. Que ele só tenha olhos para a sua esposa e que ela só tenha olhos para o seu marido. E ainda que vivamos num mundo onde os valores que o Senhor nos ensinou estão sendo abandonados, que nós busquemos cada vez mais viver dentro desses princípios que o Senhor nos estabeleceu para o nosso próprio bem. Obrigado, ó Pai, pelas famílias dessa igreja, que unidas em Cristo, são usadas por Ti para o bem da própria igreja. Não permita, Senhor, que as famílias se enfraqueçam, porque assim a igreja também se enfraquecerá. Mas que as famílias sejam unidas e firmes, e que em cada lar, em cada coração também, ó Pai, haja um local de oração, haja um momento de comunhão, haja busca do Senhor dentro do lar. Ajuda-nos, ó Pai. Obrigado porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Amém.